sábado à tarde, às 16, eu acho que amanhã, eu não sei, a Cíntia não está aqui, mas a Lu, está aí, ó. Pessoal, então vai ser aí, ó, já está aí no sábado, vai começar às 16, 4h30, às 22, e depois à noite, nós temos aí o culto, eles vão estar cantando canções, não vou falar canções antigas, né, mas são canções, e só pessoas que converteram há mais de 20 anos, 30 anos, né? Mas são canções que mexem com o nosso coração, amém? E tem tanta canção que a gente canta, né? Mas que são canções que são atemporais. Ela sempre irá falar o nosso coração, amém? Amém, pessoal? Quem conhece, ó? Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. Então assim, vai ser demais. Venha, convide alguém, tem os workshops, coloca aí para mim, vai ter workshop e vai ser demais, pessoal. Se eu não me engano, a inscrição, na verdade, você não vai pagar, você vai investir na sua vida espiritual. Na verdade, esse investimento é para nós tomarmos um lanche, vai ter um lanche, vai ter um coffee break, tá bom? E aí a gente vai ter comunhão, tal. E para quem não sabe, a canção, uma das últimas canções que nós temos cantado aqui na igreja, é do Ministério Isaac. Quem sabe qual canção? Deus é o poder. Não, não é essa não? Vamos lá, canta mais alto aí para mim, porque eu não estou ouvindo. Ouvi uma e cantei outra, né? Milena, não faz isso comigo. Essa mesmo, pessoal, depois, né, do Senhor é tudo. Vamos lá, pessoal, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 22, tem que ser eu, né, Milena, tem que ser eu, vamos lá, deixa eu fechar a boca, porque senão eu vou errar mais aqui. Pessoal, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 22, para nós meditarmos na palavra do Senhor, e se você tiver uma caneta, um papel, pessoal, o Dom mandou um abraço para vocês, tá? O Dom já está conversando, e eu posso provar. Vocês estão achando que eu estou mentindo, gente? O Dom com 2 meses de idade, 2 meses, ele já está conversando, não está, Bruna? Aí, ó, tá vendo? Já fala amém, pessoal. Quem aqui ouviu? Vocês não ouviram? Ó, o Davi ouviu. Luiz, eu não te mostrei? Espera aí que eu tenho que mostrar aqui, cadê meu celular? Me dá aí o celular. Eu vou deixar aqui só para vocês ouvirem um pouquinho. Vocês querem ouvir a voz do Dom? Vou pôr aqui, ó, só para vocês ouvirem, para não falar que o pastor Eltim está falando demais. Então espera aí só um minutinho, olha aqui. Olha só, deixa eu ver se vai sair. Ó. Abençoa a tia Lita. Abençoa-as, Maria, que elas hoje tenham um ótimo dia, em nome de Jesus, amém. Vocês ouviram ou não? Ouviram ou não? Amém, o Dom já fala, ó, eu vou colocar de novo, ó, é o Dom, tá bom? Vamos lá, ó, eu estou orando, e aí ele fica prestando atenção, aí no final ele faz assim, ó. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? É muito bonitinho, não é, pessoal? Senhor é bom. Vamos lá, pessoal. Vamos ler aí comigo, Gênesis capítulo 22, a partir do verso 16, aqui vem contando a história de Abraão. Deus tinha dado uma promessa para Abraão. Queridos, e toda promessa, Deus desafia o nosso coração. E toda promessa que Deus faz para mim e para você, sempre irá passar por um processo, amém? Às vezes os processos na nossa vida são mais importantes do que o próprio milagre. Eu não sei qual processo que você está passando hoje, mas quando você passa por processos na sua vida, Deus ele vai te fortalecendo, Deus ele vai te amadurecendo, Deus vai esticando a sua fé. Talvez você fale assim, pastor, eu estou passando por tantos momentos difíceis na minha vida, mas esses momentos difíceis, Deus está te fortalecendo, porque
Quando você viver alguns momentos, você precisa ser amadurecido, fortalecido, e a sua fé precisa ser esticada em Deus, amém? Quantos querem ter uma fé esticada em Deus? Deus quer esticar a sua fé, Deus quer te amadurecer. Eu não sei se você já falou isso, mas às vezes eu já falei com Deus, falei assim, Deus, por que isso acontece só comigo? Alguém já falou isso ou não? Já viveu alguns momentos da sua vida, você fala assim, mas por que Deus? Só comigo acontece dessa forma. A Bíblia conta a história de um homem, né, que era cego, e de repente Jesus começa a fazer um milagre na vida dele, mas ele não enxergou de imediato, ele começou a ter alguns processos na vida dele. E por que Jesus não curou ele de imediato? Ele teve que passar por 2, 3 processos. Por que Jesus curou algumas pessoas de imediato, mas com esse cego houve um processo? Está lá no livro de Lucas capítulo 9, João capítulo 9, fala que ele começou a ver as pessoas como se fosse árvore, e se fosse hoje eu ia falar assim, mas por que comigo é dessa forma? Com o outro ele cura de imediato, comigo ele faz dessa forma. Eu já falei isso várias vezes, às vezes tem coisas, e hoje eu estava meditando na palavra de Deus, que eu vou compartilhar amanhã, mas tem algo que Deus colocou no meu coração. Às vezes tem algumas coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, que a gente fala assim, não, foi coincidência. Alguém já usou essa palavra coincidência ou não? Ah, isso aqui foi coincidência. Ou eu não uso muito a palavra coincidência, eu falo que é jesizência, né? Mas o que acontece? Essas coincidências nada mais é do que pequenos milagres que Deus resolveu não aparecer. São pequenas coisas que Deus resolveu não aparecer, que você olha e fala assim, não, isso aí foi uma coincidência, mas na verdade são pequenos milagres que Deus resolveu não aparecer. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Hoje eu estava lembrando, eu estava na cidade de Treviso, na Itália, e nós fomos ali naquela cidade e tal, e o pessoal estava no carro, e todo mundo estava muito cansado naquele carro, virou para mim e falou assim, Eltim, vai lá e pergunta aonde que fica o cartório da cidade. Pessoal, eu não falo nem português direito. Agora você imagina italiano, e eu não falo inglês. Agora você imagina, não falo inglês, não falo italiano, e o português male. E aí eles viraram para mim, o pastor que estava no carro, falou, não, vai lá e pergunta para o pessoal, aonde fica o cartório? Eu parei e falei assim, gente, mas eu? O que você falaria, pessoal? Você iria? Eu desci do carro, deixa eu contar para vocês, eu desci do carro, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, aquela cidade estava parada, chama cidade de Treviso, e eu vi um grupo de pessoas, estava mais ou menos uns 500 metros, falei, pode deixar, eu vou lá perguntar para aquele pessoal, aonde fica o cartório. Eu fui, pessoal. A hora que eu cheguei perto daquele pessoal, um grupo de pessoas, eu falei assim, vocês são brasileiros? Eles falaram assim, somos. E aí eu cheguei perto deles, falei assim, vocês poderiam me informar aonde fica o cartório? Aí o rapaz falou assim, olha, o cartório fica 3 ruas daqui, mas hoje é feriado na cidade, e o cartório está fechado. Falei, não, nós precisávamos ir no cartório para resolver algumas coisas. Ele falou assim, mas tem uma coisa, a minha mãe trabalha no cartório, e se vocês quiserem, eu posso levar vocês lá em casa, e vocês podem conversar com a minha mãe. Falei, claro que eu quero. Eu voltei, virei para eles e falei assim, olha, deixa eu falar para vocês, hoje é feriado aqui na cidade, e o cartório está fechado, mas eu já conversei com aquele grupo de rapazes, ele falou que a mãe dele trabalha no cartório, se vocês quiserem, ele vai nos levar lá, e aí ele vai providenciar todas as coisas. Eles olharam para mim e falaram assim, mas como? Como que você sabe de todas essas informações? Pequenas coincidências, é o que, gente? São milagres de Deus,
que ele resolveu não aparecer. Quantos querem me ver pequenos milagres de Deus? Vocês querem que eu conte um milagre ainda maior? Vocês querem ou não? E aí nós fomos lá, tomamos café com aquela senhora tal. Ela falou que iria providenciar os documentos por Marcelo Vidotto. E aí nós tivemos que voltar para a Suíça, para a Suécia, e depois nós fomos para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, nós entramos ali, ainda era a época do Messenger. Quem é dessa época? Só eu e a Rose, gente. Olha lá, tem gente fazendo assim com o dedinho, né? Nós ainda somos dessa época, né? Quem é que conversava no celular com 3 segundos? Eu não, pessoal. Irmã. Tá. Para não pagar a conta. E aí, pessoal, nós voltamos para a Inglaterra. Presta atenção. Chegando na Inglaterra, entramos no Message, conversamos com aquela mulher, falamos assim, olha, deu certo de arrumar o documento e tal. Ela falou assim, olha, não deu, eu estou muito desesperada, porque eu estou com uma filha, e essa filha, ela tentou, né, contra a sua própria vida tal. Vocês entenderam que eu não posso usar palavras, senão cai a live. E aí o que acontece? E eu estou muito desesperada. Nós falamos com ela assim, olha, então nós vamos orar por você e tal. Falei assim, como que ela está? Ela falou, não sei, porque ela não está aqui na Itália, ela mora na Inglaterra. Aí nós perguntamos, qual cidade? Ela falou, Londres. Nós perguntamos para ela, qual bairro? Ela citou o bairro, era o bairro que nós estávamos. E aí nós fomos visitar essa jovem. Agora deixa eu fazer uma pergunta, imagina se aquela mulher não tivesse nos recebido na casa dela. Na verdade, nós achamos que nós estávamos sendo abençoados, mas quem estava sendo abençoado naquele dia? Aí você fala assim, não, pastor, qual que é a probabilidade disso acontecer, gente? 0, não é, Cezinha? 0,00. Encontramos, Luiz, aquela mulher na Itália, numa cidade. Alguém já ouviu falar dessa cidade chamada Treviso? Nem eu, pessoal, só fiquei sabendo naquele dia. E depois essa mulher, nós tivemos contato, nós fomos encontrar a filha dela em Londres, no mesmo bairro que nós estávamos. Se você parar para analisar a probabilidade, bem dizer, não vou falar que é 0, mas então assim, Deus ele providencia algumas coisas. Eu coloquei o título da palavra hoje, olha só, qual que é o título da palavra para nós meditarmos hoje? Exigências de um sonho excepcional. Quem quer viver algo extraordinário na sua vida? Experiências extraordinárias. O que é um sonho excepcional? Algo extraordinário. E todo sonho extraordinário, queridos, ele passa por sacrifício. Às vezes você precisa abrir mão de algumas coisas para que Deus venha fazer algo maior na sua vida e na minha vida. Então esse sonho, né, essa exigência, essa experiência de um sonho excepcional. Queridos, e quando nós vivemos algo excepcional na nossa vida, talvez nós não podemos abrir mão das pequenas coisas que aparentemente são pequenas, mas Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Quantos querem viver coisas grandes nesses dias, pessoal? Aparentemente essa reunião é uma reunião simples, mas algo pode acontecer na sua vida. Talvez uma palavra que você escuta aqui nessa reunião, uma canção, pode mudar a sua história. Aqui eu coloquei, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, vem contando a história de Abraão. Um dia Deus falou para Abraão, Abraão, você vai ter um filho, e esse filho vai ser filho da promessa. E um dia Deus chegou para ele e falou assim, Abraão, entrega seu filho. Queridos, você está disposto a entregar aquilo que você mais ama, para viver algo maior na sua vida? Aqui Abraão, ele estava com o filho, né? Eu estou lá com o Dom. Você falar assim, ó, se Deus falar assim, entrega o Dom, eu não entrego. Bruna, você entrega seus meninos? Entrega nunca. A gente não entrega, pessoal.
Às vezes a gente olha, não, que legal, entrega seu filho. Não entrega. Você entrega o Lourenço? Falar assim, ó, sabe aquele bando de pessoa lá? Você entrega o Lourenço, César? Ah lá, não entrego não. Você entrega o William? Não entrega, pessoal, não entrega. Não entrega. Eu vou falar por mim. Olha que falar assim, Elton, me dá o dom. Eu falo, não dou. Não dou. Sabe por quê, pessoal? Às vezes vocês não entendem. Ô Neide, Davi, você entrega? Ô Daniel, você entrega? Olha lá, não entrega não, gente. Não entrega, pessoal. A gente não entrega. Às vezes, quem não tem, às vezes você vai entender só o amor de Deus a hora que você tiver um filho. Aí você vai entender. Às vezes, minha avó falava assim, ó, você vai ver o dia que você tiver um filho. Aí você vai entender o que eu estou te falando. Sua mãe falava isso, Bruna? O dia que você tiver um filho, você vai entender o quanto que eu te amo. Aí você vai entender. Então, a primeira coisa, para viver coisas, né, excepcional na nossa vida, às vezes nós temos que abrir mão. E a primeira coisa que eu coloquei, coloca aí para mim o próximo slide. Olha só, 7 exigências de um sonho excepcional. Para você viver algo excepcional na sua vida, você precisa passar por alguns processos. A primeira coisa, preparação. Querido, tem pessoas que querem viver algo, mas não se prepara. O que é preparar para viver algo de excelência? Eu fico vendo Jesus, ele se preparou 30 anos para viver algo em 3 anos e meio. E tem pessoas que querem viver algo na vida delas, mas elas não se prepararam. Pessoal, nós temos que nos preparar. Existe uma fórmula do sucesso: talento, preparo, mas oportunidade é igual a sucesso. Não adianta você ter talento, mas você não se preparar. Não adianta você se preparar, mas você não ter talento. Quando você tem talento, você se prepara, você estuda, você gasta tempo, e você tem uma oportunidade, isso é igual a sucesso. A fórmula é muito simples. E você sabia que cada um de nós nascemos no mínimo com 400 talentos? Sabia que dentro de você, no mínimo, você tem 400 talentos? Tem gente que está pensando em quais são os meus talentos. Talento, pessoal, talentos simples, talentos que às vezes você nem sabe que você tem. Quer ver aqui? Quem sabe cozinhar aqui? Deixa eu ver. É um talento. Quem tem um coração aqui de servo? Servir é um talento. Então, tem talentos que aparentemente são simples, pessoal. Mas todos nós temos talento, sabia disso? Todos nós temos talento dentro de nós. Deus colocou alguns talentos dentro de você. Então aqui a primeira coisa que eu coloquei, aqui eu coloquei Atos 9, vem contando a experiência de Paulo. Paulo talvez foi o maior perseguidor da igreja. Paulo perseguia os crentes. Eu tenho certeza que Paulo aqui se arrependeu de ter matado um cristão aqui chamado Estevão. A Bíblia fala que Estevão era um homem cheio de Deus, um homem aqui que teve experiência. Na sua morte ele viu os céus abertos, e sabe o que ele falou? Deus, que não impute esse pecado sobre eles. Eu tenho certeza aqui que quando Paulo se converteu, Paulo arrependeu de ter mandado matar esse homem. E aí no capítulo 9, a Bíblia fala que Paulo estava perseguindo os cristãos, e no meio do caminho de Damasco, a Bíblia fala que ele caiu, né? Alguns falam que ele caiu do cavalo, e ele ficou cego durante 3 dias, e Deus chegou para Ananias e falou assim: Ananias, vai lá visitar Paulo. Ananias falou assim: Senhor, mas Paulo é o perseguidor, Paulo manda matar os crentes, eu vou lá pregar para ele, você teria coragem de ir lá? Mas Ananias chegou para ele e falou assim, quando bateu lá na porta de Paulo, sabe o que Ananias falou? Falou assim:
irmão Paulo, chamou ele de irmão, pessoal, irmão Paulo. E a Bíblia fala que Paulo estava cego, e ele falou assim, ó, mas Deus me enviou aqui, para que você vá até a rua direita, tal. Deus falou para Ananias, vai na rua direita, vira em tal lugar, porque lá tem um homem que está cego, prega para ele. E a Bíblia fala que aquele que era perseguidor da igreja, esse homem se converte, mas esse homem, sabe quanto tempo ele ficou fora da história? 14 anos, 14 anos Paulo, ninguém sabe da história de Paulo, porque Paulo ficou se preparando. Então se prepare, pessoal, se prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim? Vamos nos preparar, porque quando você está preparado, Deus vai aproveitar as oportunidades que Deus vai fazer na sua vida. Para viver algo excepcional, nós precisamos nos preparar. Como nós nos preparamos? Na palavra, na oração, no conhecimento. Não tenha medo de se preparar, gasta tempo, oração, sabe, se prepare. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Eltim, como que foi lá na China? Pessoal, foi assim, eu até tentei trazer um vídeo, mas eu não consegui trazer esse vídeo, de uma experiência na China. Eu vou tentar ver se eu acho lá nos pendrive, o dia que eu estava pregando na China, e um paralítico levantou da cadeira de roda, e aí eu estava pregando, e uma pessoa me perguntou hoje, falou assim, mas como que você pregava na China? Deixa eu explicar aqui para a igreja, porque né, você fala assim, se eu não falo inglês, agora você imagina, eu não falo italiano, né? No speak English, né? A única coisa que eu sei, né? Então, e aí as pessoas falam assim, Elton, como que você falava? Eu falava português, aí tinha uma menina que ouvia eu falar em português, falava inglês, e o outro ouvia em inglês, falava em mandarim. Era mais ou menos assim. Então uma pregação de 1 hora se tornava o quê? 20 minutos. Porque eu gastava 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Porque uma pregação de 1 hora, na verdade, era 20 minutos. Então você tinha que ser muito dinâmico. E você vive o quê? Coisas extraordinárias. Vamos lá, outra coisa que eu coloquei aqui, coloca o próximo. Qualifica aqueles que têm acesso a você. Aqui eu coloquei Marcos capítulo 2, que fala dos amigos de Marco. Você sabe, aquelas pessoas que precisam ficar na sua vida, e aquelas pessoas que Deus precisa tirar da sua vida. Sabia que tem pessoas que Deus precisa tirar da nossa vida, pessoal? Para nós vivermos o melhor. Aqui esse texto fala que havia um paralítico, e ele tinha 4 amigos, esses 4 amigos pegou ele, levou até aquela casa, porque sabia que Jesus estava naquela casa, e desceu ele sobre o telhado, aqueles 4 amigos. Eu costumo dizer que aqueles 4 amigos, cada um era um torcedor de um time diferente, um torcia para o Flamengo, um torcia para o Palmeiras, um torcia para o Vasco, outro torcia ali, né, para o Cruzeiro, e o outro torcia, não, o Corinthians é o paralítico. E aí, pessoal, o que acontece? Mas o que acontece? Foi mais forte do que eu, né? Mas aqueles 4 amigos, pessoal, quem você precisa deixar na sua vida e quem você precisa tirar da sua vida? Há uma diferença entre companheiro e uma diferença de amigo. Companheiro é aquele que está ali, tal, mas amigo de verdade é aquele que conhece o seu coração. Então olha aqui para mim, todos, cuidado com quem você abre o seu coração. Porque tem pessoas que no momento de luta e de guerra, ele vai expor suas fraquezas. E vai usar isso contra você. Eu lembro um dia, olha aqui, deixa eu só contar algo para vocês. Eu lembro um dia que eu fui visitar uma família, e aí o pai estava conversando com o filho, e o que aconteceu? E aquele pai estava disciplinando o filho e tal, ele falou, pai, mas fulano contou,
Isso e isso que eu falei para ele. Ele falou assim, mas o erro não foi dele, o erro foi seu. Então, se você não tivesse confiado nessa pessoa, hoje você não estaria passando por isso. Quem errou não foi a pessoa que contou, quem errou foi você. Deixa eu contar algo aqui para vocês. Eu lembro que no ano de 1988, ontem, não é, gente? Eu estava estudando, ainda na 8ª série, que hoje é o 9º ano, e eu precisava de alguns pontos ali, e naquela época eles davam alguns pontos no caderno e tal, e eu não tinha copiado as matérias, e eu passei a noite inteira copiando ali a matéria que eu precisava de 5 pontos, e eu fui copiando, e a hora que eu vi, pessoal, eu ajudava meu pai a fazer feira, então nós levantávamos 4 horas da manhã para ir fazer feira, e na parte da tarde eu ia para a escola. Quando deu 2 horas da manhã, eu ainda não tinha acabado de copiar, eu lembro que eu pulei várias folhas do caderno, e copiei as 3 últimas folhas só, para enganar a professora. Alguém já fez isso? Não levanta a mão. Mas eu fiz isso, pessoal, eu fiz isso. E aí, então, eu devolvi o caderno para minha amiga, que eu dizia que era muita amiga minha, e então ela virou e falou assim para mim, Elton, você conseguiu copiar tudo? Eu falei assim, olha, eu não consegui, mas eu pulei algumas folhas, mas eu acho que vai dar certo, contei para ela. Então, escuta bem isso. Isso foi com a professora Conceição, é professora de inglês. Alguém estudou com ela? Com a Conceição? Estudou, né? E aí, eu cheguei, entreguei meu caderno, ela olhou página por página ali e tal, e me deu os 5 pontos. Falei, ufa, não vou ficar de recuperação. Tal. E aí, a minha amiga chegou para mim e falou assim, e aí, El, deu certo? Falei, deu certo, não vou ficar de recuperação. Fiquei mais empolgado, pessoal. Sabe o que aconteceu? A minha amiga foi lá, que tinha me emprestado o caderno, mostrou para ela foi lá e colocou 3 pontos só. Ela falou, mas como? Como que você me deu só 3 pontos? Aí terminou, ali e tal, eu estava no recreio, aí a Conceição me chamou, falou, Elton, vem cá. Eu falei, o quê? A fulana de tal me procurou, falou que você pegou o caderno dela emprestado, que você não copiou toda a matéria, e que eu dei 3 pontos para ela, e você pulou algumas páginas, e você tirou 5, e você precisava de 4 para passar, não é? Eu falei, é. Ela falou, isso é verdade? Eu falei, sim, é verdade, Conceição. É porque eu trabalho e tal, né? Falei para ela, meu pai faz feira, eu acordo todo dia 4 horas da manhã, e eu fiquei copiando até as 2 horas, não dei conta de copiar, e então, eu não dei conta, eu pulei, não sei se foi 10 folhas, tal, e é isso que aconteceu. Ela olhou para mim e falou assim, deixa eu só te ensinar uma coisa, cuidado, há amigos e companheiro. Deixa eu só te falar uma coisa, eu vou manter os 5 pontos que eu te dei, porque eu saí lá de casa e falei, se você me contasse a verdade, eu ia te dar os 5 pontos. E eu vou deixar os 3 pontos. Aí, ele falou assim, amanhã eu vou chamar essa moça, e quero conversar com vocês 2. E ela chegou, contou toda a história, falou assim, olha, eu chamei o Elton, ele me falou a verdade, deixa eu só te falar uma coisa, moça, isso que você fez é muito feio. Independente se o Elton estava errado ou não, que eu estava errado, pessoal, eu estava errado, ela me chamou a atenção, me deu maior, tal, falou assim, mas o que você fez é muito feio. E outra coisa, moça, você nem de ponto você estava precisando, e você tentou prejudicar o seu amigo de tudo quanto é jeito. Então, pessoal, cuidado, quem você traz para a sua vida. Eu não estou falando que o que eu fiz estava certo não, tá, gente? Estava errado. Ah, outra coisa, nem cristão eu era. Mas aquela hora eu falei assim,
Conceição, foi o que eu consegui fazer. Ela falou assim para mim, mas se você tivesse chegado para mim e me contado a verdade, mesmo sem copiar o caderno, eu teria te dado os 5 pontos. E chegou para essa moça e falou assim, olha, nem os 3 pontos você merece. Então tem coisa, pessoal, aqui, que eu fico olhando, né? Quem que eu trago para a minha vida? Quem que você traz para a sua vida? Quem são seus amigos de verdade? Quem são pessoas que realmente você pode confiar? Quem é aquelas pessoas que você pode abrir o coração? Eu fico olhando Jesus. Jesus, quando ele estava ali passando o maior momento difícil da vida dele, estava lá Pedro, Tiago e João. Então eu fico vendo, né? O melhor amigo de Jesus não era discípulo. O melhor amigo de Jesus era Lázaro. Não era Pedro, não era Tiago, não era João. Era Lázaro. A Bíblia fala que eu tenho certeza que Lázaro ouviu coisas que os discípulos não ouviram. No momento de luta, de angústia, coloca o próximo para mim. Para nós vivermos algo extraordinário na vida. Né? Para nós vivermos, né? Então nós vamos ter o quê? Adversário, pessoal. Não pensa que adversário na sua vida vai ser só quando você faz coisa ruim. Você pode estar fazendo coisas boas, que pessoas se levantam contra você. Você pode estar fazendo o correto, mas existem pessoas que irão se levantar contra você. Você está fazendo a coisa certa. Então, às vezes as pessoas, sabe aquelas placas de sinalização? Ah, eu acho, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Então não pensa. Aqui fala que Neemias estava tentando restaurar Jerusalém, restaurar os muros. A Bíblia fala que Sambalá e Tobias se levantaram, começou a mandar mensagem. Cuidado com as distrações da vida. Quem é que tem feito a sua agenda? Sabe o que nós temos de mais precioso na vida? É o nosso tempo. E aqui Sambalá e Tobias falou assim, ó. Sambalá falou assim, ó. Se você não vier, eu vou fazer uma carta aberta. Você sabe o que é uma carta aberta? Eu vou falar de você para todo mundo ouvir. Seria mais ou menos assim, eu vou no Facebook e vou contar para todo mundo quem é você. Você já viu isso ou não? Naquela época não tinha, era uma carta. O que era a carta aberta? A pessoa chegava diante da cidade e lia aquela carta. Sabe o que Neemias falou? Não me interessa o que você vai falar, eu vou continuar fazendo o que eu tenho para fazer. E para mim, pessoal, a pior coisa que existe, né, é a maldade em forma de bondade. Aparentemente a pessoa está agindo de bondade, mas na verdade aquilo tem uma maldade por trás. Você olha e fala assim, mas por que a pessoa fez isso comigo? Vamos lá, vamos continuar, o próximo. Você vai viver, né, o oposto da circunstância. O que é o oposto da circunstância? Todo mundo está indo para a direita, você vai para a esquerda. Todo mundo está falando para você fazer algo, você vai fazer algo diferente. Aqui vem contando a história de José. Os irmãos dele, né? A Bíblia fala que o pai amava José, mas os irmãos odiavam José. E deixa eu só te falar uma coisa, às vezes tem coisas ruins acontecendo na nossa vida, mas Deus está nos impulsionando para o nosso destino, amém? Aqui José estava vivendo momentos difíceis na vida dele, mas Deus estava impulsionando José para o seu destino. Deus tem um destino para você, amém? Deus tem algo para a sua vida e para a minha vida. Agora só para nós terminarmos, pessoal, quem se antecipa, governa, amém? Quem se antecipa, governa. E às vezes, pessoal, tem coisas que nós passamos na vida, né, que a gente acha que é ruim, mas Deus está nos impulsionando para o meu e para o seu destino. E Deus tem um destino para você. Deus tem um destino para mim. Tem coisa, né? Eu lembro a minha avó, e uma das coisas que a minha avó mais gostava de fazer, Bruninho, você pode me ajudar aqui? Minha avó gostava de fazer era lavar minhas roupas. E minha avó, ela falava assim,
eu gosto tanto de lavar sua roupa. Eu comprei uma máquina de lavar para ela, ela falava assim, não, eu gosto de lavar na mão. E minha avó colocava a roupa para coarar. Alguém sabe o que é coarar aqui? Sabe, né, Bruno? O que é coarar, né? Sua mãe colocava lá a roupa no sol, não é? Ainda engomava. Minha avó falava assim, tal. E minha avó já estava bem velhinha, pessoal, bem velhinha. Deixa eu só contar algo aqui para vocês. Aprenda as oportunidades da vida. Aprenda a desfrutar, porque a vida é muito passageira. Quer ver o próximo? Coloca aí o próximo para mim. Coloca o próximo. Sempre, né? Viver algo extraordinário, nós sempre iremos precisar de pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Olha aqui para mim, você sempre irá precisar de alguém. Por isso que no Salmo 133 diz assim, ó quão bom e agradável é estarmos juntos. É como óleo precioso sobre a barba de Arão, e desce as tuas vestes até as tuas orlas. É como o orvalho de Hermon sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pessoal, saiba de uma coisa, eu preciso de você, você precisa de mim. Outra coisa, não feche portas na sua vida, porque o milagre vai precisar passar por ela, e se a porta estiver fechada, aprenda a valorizar as pequenas coisas na sua vida. Valorize as pequenas coisas. Coloca o próximo para mim, coloca o próximo. Olha só que interessante, cuidado, sabedoria no uso do tempo. Sabe, pessoal, hoje nós temos algo que rouba o nosso tempo. Eu não sei se foi Einstein, né? Eu não sei. Ele diz que, na verdade, a tecnologia veio só para provar que nós tínhamos tempo de oração e, na verdade, nós não usamos para orar e nós usamos apenas para passar o tempo. Aprenda a valorizar. Valorize a sua família, pessoal. Valorize a sua família. Valorize o seu pai, valorize a sua mãe. Valorize a sua casa. Valorize as pessoas que Deus colocou do seu lado. Deixa eu só falar algo aqui, né? A minha avó, ela sempre cuidou de nós. Minha avó teve 15 filhos, 15. E ela perdeu alguns, né? E já no final da vida dela, ela já com 98 anos, um dia fui visitar ela no hospital, ela falou assim, não, meu neto, pode ficar despreocupado, só estou esperando Deus colocar alguém na sua vida para cuidar de você, para mim ir embora. Eu disse, não, vó, tão velhinha. Eu falei, não, vó. Ela falou assim, enquanto Deus não colocar ninguém para cuidar de você, eu não vou embora. Eu falei assim, não, vó, né? Você imagina, minha avó estava com, o dia que ela falou para mim, ela estava com 96. Ela falou assim, olha, a hora que Deus colocar alguém para cuidar de você, cuidar das suas roupas, eu vou embora. E aí, depois passou, eu marquei o casamento, minha avó estava com 99, e eu falei assim, Bruna, minha avó só está esperando nós casarmos para ir embora. Ela, não, Elton. Eu falei assim, afinal de contas ela está com 99, e ela falou assim, só estou esperando o seu casamento para ir embora. E no dia do casamento, pessoal, na hora que terminou o casamento, né, Cezinha, nós fizemos isso aqui, ó, quer ver? Solta aí para mim, tem como soltar aí o vídeo? Coloca aí para nós. Isso, vó. Pode deixar de... Os que me deu. Dá um pouquinho só pela jamba. Vem cá para tirar foto. Não, pode deixar aqui, porque senão vai tirar da senhora. Ó. Pega aqui. Pega aqui.
flores. É. Nossa, que riqueza, hein? E como é que ela chama? Como que a flor chama? Afro. Rosa, mas são rosas. Ah, muito bem. Então tá, olha lá. Você gosta de mim, avó? Demais, é um filho. Cadê o sorriso, dona Délia? Sorri, vozinha. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Você quer viver algo extraordinário na sua vida? Não importa a forma o que aconteceu até hoje na sua vida, mas Deus quer te levar a viver algo extraordinário nesses dias. Você pode pôr a sua mão sobre o seu coração agora. Sabe, quando você valoriza as pequenas coisas, Deus te leva a viver coisas grandes nesses dias, algo extraordinário. Nós não podemos ficar presos ao passado, às emoções, mas valorizar aquilo que Deus tem para mim e para você, viver algo extraordinário. Você pode começar a orar e a dizer: Deus, eu quero viver algo extraordinário. Tudo aquilo que tem aprisionado, tudo aquilo que tem prendido a minha vida, mas eu quero viver algo extraordinário nesses dias. Eu quero viver o melhor daquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Que o Senhor me leve a experimentar algo sobrenatural. Você pode levantar a tua voz agora e começar a orar. Isso, querido, fala: Deus, eu quero viver algo extraordinário. Eu quero viver um sonho excepcional nesses dias. Eu quero viver algo grande no Senhor. Que o Senhor me leve como igreja, como família, como pai, como mãe, como filho. Eu quero viver o melhor do Senhor. Deus, que seja algo de viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. Isso, queridos, levante a tua voz. Levante a tua voz agora e comece a orar. A oração move a mão do Senhor. Eu quero viver o melhor do Senhor nesses dias. Você pode levantar a tua voz, querido. Senhor, que queremos viver um sonho excepcional. Queremos viver o melhor do Senhor nesses dias. Aleluia. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você pode ser isso nessa noite. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Não seremos abalados. Obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor nos leva a viver o melhor do Senhor.
Não queremos ser prisioneiros, meu Deus, desse mundo, mas queremos viver o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Quantos querem viver algo extraordinário na sua vida? Queridos, que o Senhor te abençoe. Você vai viver aquilo que você jamais imaginou nesses dias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te leve para casa em segurança. Te espero amanhã às 9h30 ou às 18 horas. Dê um abraço aí numa pessoa perto de você e fala: você vai viver o melhor do Senhor. Você vai viver o melhor do Senhor. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não serei